Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, tudo bom? Tudo. Tá sem som? Acho que tá. O grupo das plantas termogênicas estão aí? Cleusa? Ainda não. Termogênica, será que é igual pimenta? Termogênica, termo quente. Deixa o corpo mais quente, mas queima mais calorias. Ah, tá. Ótima analogia aí. Tá craque, tia Irani. Eu sei nada, sou fraca. Só estou aprendendo. Você falou para Sâmia que você tá gostando? Falei. Gregório sumiu também da sala. Boa noite. Boa noite. Ansiedade. O João Máximo, Mari Castro e a Rosimeire. Também não tá. Diabetes, a Cleusa falou que ia fazer. Bruna também não tá, Thaís? Que elas mandaram da constipação. Ninguém mandou tá aqui na sala hoje. Bom, então, vamos falar do segundo tópico que não, do segundo grupo que não mandou, a forma correta de preparo e uso das plantas. Vocês têm alguma dúvida? A gente já falou, né, na aula, mas é um assunto que sempre tem alguma dúvida, né? Então, é muito importante. Eu vou pegar a aula lá, só para mostrar novamente. E aí vocês vão me falar aí se vocês têm alguma dúvida na questão das formas de preparo, né? Que são várias. E aí a gente precisa tomar cuidado. Vocês estão vendo a tela do curso ou não? Não, né? Agora tá, né? Agora tá. Tá. Então, forma de preparo e uso correto das plantas, né? A gente já falou. Colocamos os pontos importantes, né? Para cada parte da planta, a forma correta de fazer. Então, aqui nós temos as preparações clássicas, que são as que a gente usa no dia a dia, né? O infuso, o decocto, a maceração, a tintura, xarope ou tiçana, que é a mesma coisa, o pessoal do Ceará que gosta de usar esse termo, tiçana, cataplasma e unguento. Ficou alguma dúvida que vocês queiram estar perguntando? Talvez possa ter ficado alguma dúvida na forma da maceração, né? Só para reforçar, a maceração
ela é o contato da planta com o veículo, tá? E essa maceração, para ela acontecer, ela precisa ficar um tempo maior do contato com a planta e o veículo. No caso, a gente fazendo o chá, que é o mais usado na forma de preparo da planta, a gente chama chá. Alguns autores até falam que o chá é só na forma de infusão, mas alguns consideram também decocção junto. Por quê? Porque é um ato da planta com a água e aí depois de um máximo 15 minutos ela é coada. E aí você tem ali a extração do princípio ativo. Que, na verdade, gente, a gente chama de chá, mas é um extrato da planta, né? E aí, ali a gente tem o princípio ativo da planta, né? Quando a gente faz a maceração, qual que é a diferença? A diferença é que eu vou deixar a planta em contato com o veículo por mais tempo. E esse processo da maceração é que vai me fazer o processo da extração, né? Eu gosto muito de fazer a tintura. Na tintura também é feito o período da maceração, que se vocês forem ler na forma de preparo, vocês vão encontrar N quantidade de tempo que a planta tem que ficar em maceração na tintura, que é quando a gente usa o veículo álcool, tá? Quando a gente fala tintura, sempre é álcool. Aí, no caso, o álcool pode ser o álcool de cereais, pode ser o vinho, pode ser na preparação artesanal, tá? Na preparação farmacotécnica, a tintura sempre usa o álcool de cereais, tá? E aí, o processo da maceração, ele é sempre no álcool 7 dias, tá? Segundo a farmacopeia brasileira. E tem pessoas que deixam 8, 12, mas não é 7, tá? E aí, não pode esquecer daquele processo que eu falei, que você vai deixar em contato com a planta e o veículo e precisa mexer uma vez ao dia o vidro, o frasco que está a planta com o veículo. Por quê? Porque se você deixar ela os 7 dias do mesmo jeito ali, sem mexer, pode ocorrer você não vai... O processo do controle de qualidade ali, para você extrair todo o princípio ativo da planta, ele vai ficar comprometido. Por quê? Porque ele pode não extrair adequadamente, não misturar no veículo ali completo. E aí você vai ter uma menor quantidade do princípio ativo no veículo, né? E aí você pode perder uma quantidade na planta quando você for coar e desprezar a parte da planta, né? Então é importante fazer essa observação. Aí o xarope também tem N formas de fazer, né? Mas eu gosto de fazer o xarope como está na farmacopeia. Daí pode ser usado a tintura para incorporar, e aí quando a gente adiciona a tintura, é preciso deixar no banho-maria para evaporar o álcool, né, do extrato ali da planta, ou eu posso, no caso de partes moles, colocar a planta mesmo fresca, como se eu estivesse fazendo a infusão, tá? Só que lembrando que a quantidade de água, né, quando a gente faz esse processo, ela precisa ser um pouco mais
para que a gente não açucara o xarope, porque o processo de açucarar é porque tem mais quantidade de açúcar do que de água, certo? Se acontecer de açucarar, você não precisa jogar tudo fora. Você joga um pouco mais de água, não muita, até ele ficar, desmanchar o açucarado, tá? Daí ele vai ficar com o aspecto mesmo do xarope, tá? Aqui, né, como eu mostrei, a forma de infusão. Lembrando que é muito importante esse processo, porque se você não preparar adequadamente o chá, né, ou a forma de preparo correto, não usar a forma de preparo correta, você não vai ter sucesso no seu tratamento, né? Então, se você vai utilizar 3 xícaras de chá por dia, não faça 1 litro e vai tomando as 3 vezes no dia. Faça a xícara que você vai tomar na hora, tá? Nunca se deve deixar preparado mais que 6 horas, porque oxida. O princípio ativo ali da planta é molécula química. Então, se você deixar ele mais tempo ali na água, ele vai oxidar, alguns compostos serão evaporados, né? E aí, lembrando até uma pergunta que o Paulo fez no dia, e que eu aprendi, e é bom fazer, se você vai preparar, mas é no caso de se você vai preparar o extrato para fazer o teste no animal. Que você precisa de estar tendo uma precisão maior ali na extração do princípio ativo, né? Se você vai fazer assim para uso no uso diário, não precisa tanto rigor. Mas lembrando que se você coloca o pires, abafa com o pires a xícara ou a jarra, corre o risco de você perder muitas moléculas ali no fundo do pires. E aí, o que a gente coloca? Pedra de gelo, porque com a pedra de gelo eu vou fazer ali, usar um processo físico, né? É uma reação física, né? Eu não sei direito qual que é a reação física que ocorre, mas é um processo ali de gelar o pires, não vai deixar com que as moléculas químicas... Condensação? É isso mesmo. É um processo químico, né, na verdade. Envolve a química e a física aí. Então, é por isso, tá? Para que a gente tenha uma maior precisão da quantidade de extrato da planta na água, tá? E colocar também a quantidade... deixa eu ver aqui, que eu tô montando um e-book. Eu vou disponibilizar para vocês no meu site gratuito. Olha só, deixa eu mostrar para vocês como que tá ficando o meu e-book. A moda agora é e-book, né? Só que eu tava vendo os e-books, nenhum e-book tem... tá vendo? Vocês estão vendo? Uhum. Vocês estão vendo a tela do e-book? Sim, estamos. Sim. Então, nenhum e-book tem a ficha catalográfica, que é que é uma referência para as demais pessoas poderem citar, né? Então, meu e-book vai ter a ficha catalográfica. Então, eu que estou montando a arte, a gente tem que rebolar, né? Muito bom. Aí eu quero mostrar aqui rapidinho para vocês deixa eu ver se está aqui. As medidas que eu tinha ficado de colocar lá na aula e acabou que eu esqueci.
aqui, ó. Que é importante, né? A gente saber, porque tem muitas confusões na questão das medidas da planta, né? Então, por exemplo, uma colher de café, ela tem 50 ml da folha. Sim. Do rizoma tem 1 grama e das flores secas ou casca 3 gramas. Vocês viram que muda? Isso aí é por conta da densidade do produto, né? Uma colher de sobremesa tem 10 ml, uma colher de sopa 15 ml. Então, é a quantidade, por isso que às vezes a gente fala assim, é só uma colher. E aí as pessoas às vezes acham pouco, mas ela não tem noção, né, e às vezes uma colher é o suficiente para 150 ml de água, certo? Ó, o punhado, que eu falei que é o mais apropriado, e que às vezes aqui tá uma média padrão, tá? Que é o punhado, mas o meu punhado, ele pode não ser 20 ml, né? O punhado da Lúcia pode ser 10 ml, cada um tem um punhado, aqui tá uma forma padrão, né? Mas é importante a gente ter essa noção de medida, porque se você vai fazer um chá para o seu neto, né? E esse chá, você não vai colocar a mesma quantidade que você iria colocar para um adulto. Eu já contei para vocês a história de uma senhora que fez o chá do broto de goiaba e matou o neto? Eu não, Deus me livre. Eu contei, não, né? Não. Pois é. Não. Foi a primeira palestra que eu dei numa unidade de saúde em Cuiabá. Eu estava falando da importância, sempre falei, eu sempre aprendi dos cuidados que a gente tem que ter com as plantas. Então, eu estava bem no início, né? Não conhecia tantas plantas ainda. Mas eu falando sobre a importância das plantas, porque eu tinha feito a proposta e estava implantando a fitoterapia no SUS, em Cuiabá, e comecei fazendo palestra nas unidades, né? Antes até de iniciar a implantação dos jardins. E aí, em uma palestra, em um bairro lá, uma senhora me contou que ela tinha conhecido uma avó que matou o neto porque ela fez um chá de broto de goiaba. Imagina, a goiaba, ela é riquíssima em tanino, né? Então, ela prende o intestino, quando é usada muito para diarreia. E aí ela fez geralmente o recém-nascido, ele tem diarreia, porque né, a flora não está formada, né? E aí a avó achou que era, né? Que estava fazendo um grande feito, coitada. Né? E aí ela pegou e fez o chá de broto de goiaba, e era uma dose exageradíssima, muito forte. E matou o netinho. Né? Então, assim, eu contei isso em uma palestra em São Paulo, e o professor Carlos Marques falou para mim, eu devia ter pego, porque isso aí dá até um estudo de caso, né? Porque as reações, os efeitos colaterais das plantas, as reações adversas, quase não são relatadas, né? Então, essas histórias, elas precisam ser, né, escritas, documentadas, né? Para poder... Eu podia ter documentado essa senhora falando, gravando ela, né? E pegando a autorização dela para contar. Enfim, né? E, então, assim, é muito problemático, né? A gente tem que ter o cuidado com a dose, né? Então, é sempre importante a gente alertar, tá? Então, eu quero ver se eu acelero a produção desse e-book, né, para poder já disponibilizar logo. Então, voltando lá na aula das formas. Tem alguém na sala que está com o trabalho pronto, que queira falar? Eu vi que entrou, acho que é a Marli. Marli?
Boa noite. Eu ainda não consegui terminar o meu. Acho que vou terminar amanhã. Tá. Tá, joia. Tem mais alguém que terminou? Tá aí? Tá. Então, a decocção, né? Colocar a parte da planta, as partes duras, na água e levar o fogo para ferver. E a maceração, né? Que pode ser amassada ou pode ser até batida no liquidificador. Né? No caso da folha da fortuna, que é o saião, é feito em maceração, né? Ou forma de suco, triturando a planta. E as tinturas, né? Que é uma forma bem prática de utilizar. Que vocês podem estar, né, fazendo do alecrim. Pode ser no álcool? Pode ser no álcool, tá? O jambolão, o alho. O alho no álcool também é muito bom. Não dá gosto ruim também, não. Você põe uma colher e meio copo de água, ingere e não fica arrotando, não fica com gosto ruim, não. Nem no suor. O hortelã. Aí o xarope, né? O que eu falei para vocês hoje sobre o boldo, né? Eu recebi no grupo lá do meu orientador de pós-doutorado, supervisor de pós-doutorado, que foi meu orientador de uma especialização. E assim, o boldo, ele é consagrado para o sistema digestivo, né? E aí eu fui buscar na internet as informações se era verdadeira. E não é verdadeira. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando vê alguma planta, a gente quer até que seja, né? Quem que não quer que seja, né, verdadeira a cura, né, do vírus do Covid? Mas não tem nada, nenhum estudo no PubMed falando do boldo para vírus, né? Pode até, achei alguma coisa para bactéria, mas para vírus não. Então, mais alguma pergunta aí que vocês querem fazer? E o chá de colônia, deve ser de folha já seca, deve ser fervido ou ele deve ser colocado na xícara? Infusão. Infusão. Pode fazer com a folha fresca ou seca, viu, Erani? Não precisa. Pode ser fresca também? Pode, Obrigada. Pode ser fresca também, eu nunca fiz no meio dela fresca. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Complementar alguma informação? Paulo? Não, tá tudo certinho. Eu gostaria de saber que o caraguatá eu uso muito no caso, como para tosse seca, né? Uhum. Como que é o nome? Hã? Como que é o nome da... Caraguatá. Tá, e que planta que é essa? Cará mesmo? É o cará? Caraguatá ou gravatá, que a gente fala. Gravatá. Ou gravatá. Sim. Né? Então, existe, assim, eu queria saber, assim, para nível de conhecimento, mais nível de conhecimento, assim, teria alguma outra planta para aquela tosse seca? Não é a tosse com catarro para expectorar, não. Aquela tosse mesmo que incomoda, tosse seca. Olha aqui, tá vendo a minha mão? Vocês estão vendo aí ou não? Não. O cravo. 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 O cravo? O cravo, a alfavaca e o gengibre. Elas são ótimas para tosse seca. Tá. O cravo, você pode fazer o chá
Ou até morder, colocar na boca e morder o bulbinho aqui. Bulbo não, a flor, né? Florzinha. Inclusive, quando eu trabalhava na farmácia de manipulação, antes de eu entrar, né, no Senar, lá a gente fazia muito xarope de caraguatá. Mas aí, Zanetti, assim, eles não fazem mais o caraguatá. Eles colocaram até uma outra coisa, né, ou uma outra planta no lugar. Mas eu uso muito o xarope de caraguatá nos cursos, ele é excelente para essa tosse seca, né? Antialérgica, aquela tosse alérgica, assim. Mas eu queria saber. Uma outra planta também muito boa para tosse alérgica é o aça-peixe, tá? Sim. Só que o aça-peixe, eu até ouvi alguns relatos quando eu tinha farmácia lá em Cuiabá, no Pedra 90, de pessoas que emagreceram muito usando o chá. E aí, a gente foi estudar, ele tem hepatotoxicidade, então por isso que emagrecia. E aí as pessoas usavam e abusavam, porque queria emagrecer, né? Eu sei. Mas tá ok, então. Obrigada, tá? Hoje foi um pai de uma criança na farmácia comprar óleo mineral para um bebê de 8 meses que estava com o intestino preso, gente. Olha só, o perigo. E aí, assim, quando a gente vai vender, a gente sempre pergunta, né? Quem que vai usar, né? O que que... Aí... Mas se é uma pessoa que quer só vender e não pergunta nada, né? A pessoa leva. Aí, eu falei, olha, eu sou farmacêutica, eu não recomendaria, né, você usar o óleo mineral para o bebezinho. Aí eu falei, eu recomendo um supositório de glicerina, que é para uso local praticamente, né? E aí, mas ele insistiu e levou os dois. Ele falou, eu vou levar os dois. Eu falei, olha, você tá levando por sua conta, eu falei para ele. Eu falei, mas se você for dar, porque eu falei, eu vou falar, pelo menos eu vou tirar meu desencargo. Você dá só uma pontinha da colher de café, mas pouquinha. Porque não é tóxico, né? Mas assim, se a pessoa dá muito, às vezes acha que a dose pro bebê de 8 meses pode ser a mesma para uma criança acima de 2 anos, né? E ainda estava no frasco. Não é permitido para uso em crianças abaixo de 6 anos. E aí eu mostrei para ele, falei, olha, tá vendo aqui? Não é permitido, mas se quer levar, né? Leva. Então é complicado. Perigo. Tadinho. Mas vamos aproveitar e falar um pouco dos jardins, né? O Messias e a Lúcia mandaram um vídeo aí maravilhoso do jardim, né? E hoje eu postei no grupo um jardim que eu recebi do outro grupo que eu tô. Se alguém tiver a oportunidade de visitar, é um jardim aí em São Paulo, né? Um jardim maravilhoso, ele tem o tamanho de um campo de futebol, né? 300 plantas, não é difícil ter um jardim com 300 plantas, tá? É facinho, muito fácil. Porque a gente tem a nossa diversidade de planta, né? É muito rica. Então, você vai pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando você vê o meu jardim, daqui mais um tempo, eu vou mandar para vocês o vídeo no grupo. Quem não for fazer o curso de fitoterapia 2 ou o curso avançado, eu não vou desmanchar esse grupo do nosso curso, né? Para a gente estar mantendo contato e aí eu vou postar as informações lá para vocês, tá? Aí eu vou mandar o meu jardim, porque assim, ele vai só ampliando, só crescendo, né? Então, eu acho que já estou com umas 50 espécies ali. Então, o benefício, a mulher começou porque ela gostava da natureza, né? E ela está com 80 anos
se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que ela não parece que ela tem 80 anos, né? Então, o jardim, ele tem muitos benefícios para a nossa saúde. Mas fala aí, Lúcia e Messias, depois se alguém quiser falar. Na verdade, existem muitas árvores também que na verdade, são árvores, né, frutíferas, mas que é possível usar as folhas para fazer também as folhas e flores, não é isso? Aham. O abacate, por exemplo. Por exemplo, abacate, a manga, é isso? Aham. Isso. Do caju. A gente tem aqui, no caso, o abacateiro, e há pouco tempo que eu estava vendo um vídeo aí, e que eu vi que o abacateiro tem muitas propriedades e tal. Então, às vezes, a gente tem as coisas e nem sabe, né, o quanto ela Não sabe o benefício, né? Além do fruto, a folha, né? Aí uma dúvida que eu tenho em relação ao abacate, alguns lugares falam que a folha precisa ser seca e outros dizem que pode usar a folha verde. Tem diferença? Tem. É que às vezes algumas folhas têm uma substância tóxica que ela quando ela é seca, evapora, tá? O abacate eu nunca ouvi falar que ela tenha propriedade tóxica, não, né? Mas geralmente se usa ela mais amadurada, não tão verde, né? Mas pro lado já assim bem Folha novinha, folha mais madura mesmo. Isso. E igual a da manga também. A da manga, eu soube dessa raizeira quilombola do trabalho que eu fiz, e que né, tem uma ação muito boa para gripe. Então, assim, é muita informação que a gente às vezes não sabe, né? Mas, assim, vocês já trazem, né, já tem essa cultura de ter o cuidar do jardim, de ter esse contato com as plantas. Como que foi para vocês, assim? Vocês já trazem isso da família? Bom, eu queria um espaço bem grande, que eu pudesse plantar todas as árvores que eu conhecesse na vida, as que eu não conheço, as mais imagináveis possíveis. Não tenho esse espaço todo. Mas o que eu consegui plantar, eu plantei, por prazer mesmo. E aos poucos eu fui conhecendo o que elas podem nos oferecer. E aí que a gente embarcou nessa. Legal. Por exemplo, eu plantei aqui um pé de limão. Limão é uma coisa muito fácil de comprar, em qualquer lugar tem. Mas a gente plantou porque uma vez o nosso cachorro ficou com conjuntivite e a veterinária falou para fazer o chá da folha do limão para limpar os olhos do cachorro. E cura a conjuntivite. Eu falei, onde que eu vou achar folha de limão? Aí eu plantei a árvore. E cura no ser humano também, não é só do cachorro. Muito simples, é uma coisa simples, total. Uma planta assim, corriqueira, né? Limão. Verdade. E muito bom, muito bom. E assim a gente foi. Uma coisa emenda a outra, emenda a outra. Na verdade, a minha cultura já vem de tempos também. Meu pai era administrador de fazenda de café, né? Então, eu nasci numa fazenda de café. Embora depois a gente se mudou para a cidade e tal, mas a cultura do plantio a gente sempre gostou, né? Mas não tem muito tempo que a minha profissão é outra tal, mas para mim a plantação é um relax, né? É uma terapia. É uma terapia, né? Você relaxa. Isso aí. É verdade. Muito bom. Alguém mais quer contar aí sobre a experiência? Gerani, você tem jardim na sua casa? Eu tenho um bocado de planta aí, misturada. Isso é bom, eu planto. Conheço uma planta, eu planto. Esses dias mesmo estava até com uma que estava assim em dúvida, porque minha prima que trouxe, mas daí não tinha as florzinhas, por isso que eu não mandei para a senhora ver, só para que planta. Ela chegou aqui e disse que era melissa, mas tinha bastante florzinha branca, mas quando eu fui tirar a foto não tinha mais.
Mas pode me mandar com a folha, que às vezes olhando tem planta que só com a folha eu consigo identificar, tá? Tá bom, então, vou mandar. Eu não sei nem para que serve, ela trouxe da Bahia e me deu uma muda e tá aqui, mas aí agora não tem flores. Certo. Alguém mais quer falar aí sobre a experiência no jardim? Quem fez? Quem aumentou as suas coleções aí durante o curso? Boa noite, Zanete. Boa noite, colegas. Aqui é a Iris que está falando. Foi bem interessante a experiência medicinal. Eu já tenho um tempo, eu moro em Cáceres, né, Mato Grosso, aqui no Pantanal. E aí fui trabalhar muito, né, sou professora lá. E eu levei a cultura quando fui para Cáceres, né, quando eu tive casa e um quintal, né, que eu adoro quintal. Fui criada em um quintal bem grande. Então, eu levei isso para o quintal em Cáceres também, né? Então, aprendo muito com a minha mãe, tenho realizado alguns trabalhos na área de biologia, no mestrado e no doutorado, e aí vem daí, né? Desde a infância e continua até os dias de hoje. O instituto aqui onde a gente trabalha é uma escola fazenda, né? Então, a gente está sempre em contato com os vegetais, de modo geral. E eu sempre estive nas plantas, principalmente nas plantas alimentícias, né? Como até foquei um pouco na apresentação aqui nas plantas condimentares, né? Que também são utilizadas como medicinais, uma história bem interessante. E eu ampliei minha coleção, né? Eu estava fazendo levantamento no quintal, cada dia aparece uma nova lá, cada uma tem uma história também, que é o interessante do quintal, né? Ele conta a história, conta a nossa trajetória de vida. E eu estou fazendo levantamento, tenho mais ou menos umas 35 espécies, né? Eu aumentei um pouquinho mais, então a minha fonte para aumentar o quintal foi o quintal da minha mãe, que era uma cidade vizinha. Então foi bem legal. Nesse momento de pandemia, né? Então foi para mim uma terapia, né? Um momento assim para extravasar de esse contexto que a gente está vivendo, né? De isolamento social. Então foi bem interessante e eu quero continuar. Então já está quase uma floresta, porque o espaço não é tão grande, mas quero aumentar mais ainda. Que bom. Agradecer, né, pelo curso que tinha despertado algo que eu já gostava, né, mas assim, deu aquele estímulo, assim, opa, vamos voltar às raízes, né, então foi bem interessante a experiência, agradeço muito esses dias, já estou sentindo falta já, né, desses dias que a gente vai ter as aulas já estou sentindo falta. Embora eu não sou de falar muito no curso, mas assim, estou aprendendo bastante, tem enriquecido bastante a minha prática, já estou com ideias também para levar para a minha prática docente, né, no retorno das atividades. Que legal. Grata. Muito bom. Manda seu depoimento depois. Você já mandou o vídeo do seu jardim? Não, ainda não. Estava na correria do trabalho, né? A gente está trabalhando em volta, mas eu vou mandar sim. Vou fazer o vídeo e... Porque eu vou montar um vídeo só daí para mandar para vocês, para ficar registrado, né? Como um produto do curso. Ah, legal, ok. Mais alguém quer falar? Marli? Alberto, você tem quintal, Alberto? Tem na roça lá. Aí lá fica mais espalhado mesmo, sabe? As plantas acabam nascendo mais afastadas. Mas eu fiz um videozinho, depois eu vou mandar para você. Eu usei um programa que chama Virtual Garden. Aí ele tem umas plantas mais ornamentais, mas eu adaptei para as plantas medicinais e coloquei dispostas de uma forma que formasse um jardim mesmo. Aí eu vou gravar, até amanhã eu mando. Tá bom, muito bem. Maria Antônia? Oi, então, eu não tenho muita experiência com planta, não, mas aqui em casa a minha mãe sempre teve assim umas coisinhas mais nos vasinhos, assim, essas coisas, né? Uma cebolinha, um hortelã, uma coisa assim. Aí pro curso mesmo eu arrumei até mais uns caixotinhos e fiz umas mudas de outras coisas, pedi na vizinhança aqui, umas senhoras aqui que tem umas mudas de planta, né? Vamos pedir.
Mas é assim, aqui em casa a gente sempre teve um pouquinho de cada coisa também, só para uso, né? Mas, e aí eu complementei um pouco mais com o curso. Legal. Muito bem. Marli, quer falar, Marli? Ah, saiu? Acho que ela saiu. Paulo? Oi. Eu moro em apartamento, Ah, então, eu moro em apartamento, então, assim, queria muito fazer o jardim medicinal na varanda, mas com esse isolamento social, então tudo fechado. Eu já não tenho muita experiência com cultivo, então eu ia precisar de uma assessoria, questão de comprar terra, os vasinhos, os instrumentos. Eu vi aquele manual que você mandou. E legal. aí eu cheguei até a entrar em contato com uma dona de um horto aqui, e aí ela falou que ia falar com os fornecedores dela para conseguir algumas mudas para mim, para eu iniciar, mas infelizmente eu não consegui não. Nessa coisa da Covid foi difícil. Foi difícil Tudo para mim. bem. Lá na universidade tem uma professora que trabalha com plantas e aí ela criou ela chama de laboratório vivo. Uhum. E aí eu até entrei em contato com ela, que eu agora quero me aproximar mais dela. Como que é o nome dela? Silvana. Silvana. É aí na Bahia, em Salvador mesmo que você tá, não, né? Não, eu estou em Feira de Santana. Ah, Feira de Mas Santana. porque a universidade onde eu dou aula ela é multicamp. Ah, Então, a gente fica em 7 municípios. Os legal. agrônomos, eles ficam mais em Cruz das Almas. E aí, lá realmente tem a área para cultivo, é uma grande fazenda, né, o Sim. campus. Aí E tem em uma Feira de professora Santana... que mexe com Ah, plantas medicinais, professora Mara Zélia. Não sei se você já ouviu falar. Marisélia, É mas não é Salvador? Acho que é Salvador. Salvador, é UFBA, É. Eu conheço, ela até dá uns cursos de extensão, né, Aham. de fitoterapia, já ouvi falar assim. Sim. A gente tem uma agrônoma que eu acho que você ia gostar muito de conhecer ela. O nome dela é Franceli Silva e Cíntia Armond também. A Cíntia, ela trabalha com homeopatia, olha que interessante. Homeopatia para plantas medicinais. Que Então, legal. ela estimula a produção dos princípios ativos com homeopatia. E a Franceli, ela é agrônoma, então ela faz vários experimentos com cultivos mistos, e aí ela coleta essas plantas em vários momentos, em vários horários, É. faz vários tipos de secagem. É bem legal. Tem Depois toda eu uma. vou passar o seu contato para ela, botar vocês dois em contato. Tá Acho que joia. vai dar muito jogo aí, Falou. vocês dois juntos. Isso mesmo. Rosileia, você tem também na sua casa ou não? Zanete, aqui em casa eu tenho muito pouco, né? Porque por conta de que eu viajo, né, muito, né? Quando eu tô, né? Agora que nós estamos parados, né? Mas como eu viajo o estado inteiro, viajo praticamente toda semana, aqui eu tenho a tansagem, eu plantei tenho um pé de limão siciliano que está crescendo, aí eu plantei a mirra, né? Plantei o alecrim aí na frente de casa, mas não deu certo, né? Porque ele tem uma história, né? O alecrim, né? Tem. Você sabe, né? Então. E aí eu tenho muito pouca coisa, não tenho um boldo, né? Mas a minha experiência mesmo eu ministro o curso de implantação e manejo, né? De plantas medicinais. Então, aí é fantástico, né? No estado todo aqui a gente É Mato trabalha. Grosso do Sul que você tá, né? Mato Grosso do Sul. Então, Isanete, você precisa ver que bacana. Do ano passado para cá, eu percebi assim, assim o atendimento nosso, o público, assim, muitos postos de saúde, muito bacana, Isanete, implantando, querendo o curso de implantação. Então, a gente fez o horto medicinal, né? Aham. E aí eu levo algumas mudas, eu compro aqui, né, já num lugar fixo, e você precisa ver que bacana, que fica lindo, sabe? A gente faz aí
1,20 m por 4, eu já cheguei a fazer 1,20 m por 8, né? Centros de recuperações, sabe? É ótimo. Assim, e é uma política do Ministério, né? Então, na verdade, eles tinham que usar as estratégias que existem, né? O Senar, a Secretaria de Agricultura, né? De Meio Ambiente. Eu falo que é um conjunto, né? Eles precisam se unir, porque aí não sai oneroso para ninguém, né? Exatamente. E aí é muito bacana, porque além dos enfermeiros, né, a gente fica feliz com isso. Eles ficam assim, você vê que eles querem saber, né? Tá diferente, agora mudou muito. Médicos, dentistas, tem muito dentista aí que eu estou ministrando curso, falando para o Paulo aí, né? Então, assim, e que legal. chega, nossa, né, eu uso tal planta, até eu ia perguntar para o Paulo se ele não usa a malva, porque tem o malvatricin, né? Não sei se né, Paulo? Exato. Então, é uma planta que a gente usa muito, sabe? Mas, assim, a minha experiência é fantástica aí com fazendo aí a Isanete, implantando, né, esses hortos medicinais em todos os lugares, aldeias, né? A gente vai para todo canto, você sabe, né? Sim. Então, é muito gratificante, né? Isso. Muito bom. Mas então tá, galera. Muito bom conversar, né? A gente precisa... até uma estratégia da gente estar tendo um módulo só para, né, ter esse diálogo, porque às vezes só eu falo, então é bom todo mundo falar, que a gente aprende também, né, ouve as histórias. Iris, você já falou? Iris, já, eu acho. Já, né? Já. Mas então tá bom. Vamos encerrar para mim. Ontem não consegui, eu tive que mandar pro YouTube para mandar no grupo. E ficou pesada a aula. Então tá bom, galera. Um abração para todos. Boa noite, tá? Até amanhã. Boa noite, até. Valeu, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite.